Nesta terça-feira estamos de volta para mais um Bíblia Fala. Vamos voltar às Sagradas Escrituras, vamos abrir a Palavra de Deus e deixar que ela fale ao nosso coração. Para isso, proponho-lhe que abra a sua Bíblia em 1 de Pedro, capítulo 3, para lermos aqui dois versículos, o versículo 18 e depois o versículo 21. O versículo 18 diz: "Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito." E se lermos o versículo 21, diz que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Antes de darmos a palavra ao Pedro Esteves, vou convidá-lo a abrir também a sua Bíblia em Romanos capítulo 6, para lermos alguns versículos a partir do versículo 1. Capítulo 6 de Romanos, versículo 1 diz: "Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, queremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, que uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor." Pedro, parece haver aqui uma ligação entre a morte e também o batismo, ou seja, a vitória sobre o pecado. Como é que nós podemos entender isto? Nós sabemos bem que a Bíblia é um livro cheio de simbolismos, não é? E tipologias, quer dizer, usa figuras, se quisermos. Aliás, o próprio texto do apóstolo Pedro usa a expressão figura, precisamente para ilustrar esta realidade. Diz, relendo aqui mesmo no versículo 21, não é? Ele diz que agora há uma verdadeira figura, o batismo, que nos salva. E Paulo dá aqui uma série de trocadilhos, e depois não é? Paulo usa essa sua maneira elaborada, não é? E aquela formulação única do apóstolo para ir explorando a imagem, não é? Ele parte desta imagem, que é a morte de Cristo, que é a experiência de Cristo, portanto é algo real, mas que pode ser usado como figura, não é? É diferente, por exemplo, da utilização que Jesus fazia das parábolas, em que contava histórias que não eram reais, portanto partia de ilustrações que ele próprio criava para ilustrar verdades, não é? Aqui o que o apóstolo Paulo, Pedro e o apóstolo Paulo no fundo fazem é usar não uma ilustração inventada, mas a realidade da experiência de Cristo, mas que também serve para ilustrar a experiência que cada cristão tem de viver. A experiência espiritual. A experiência espiritual, precisamente. No fundo, qual é esta experiência? Portanto, qual é? Em que Cristo se torna como um tipo, uma figura daquilo que cada um de nós tem de viver. É aí que nós percebemos que a figura qual é? Jesus teve de enfrentar a morte, e nós sabemos que essa morte foi injusta, mas precisamente porque no caso dele a morte era injusta, qual foi o resultado? Ele ressurgiu para a vida. E ele ressurgiu em glória, não é? É como se aquela morte que Cristo viveu acabou por ser era uma espécie de anúncio de uma coisa maravilhosa que estava para acontecer. Porquê? Nós vemos, Jesus viveu durante, não é, várias dezenas de anos, não é? Mais de 30 anos, porque nasceu como bebê e cresceu. Durante todo esse tempo ele viveu assumidamente como homem, não é? Com a natureza humana, esvaziou-se, como diz o apóstolo Paulo aos Filipenses, esvaziou-se da sua natureza divina, foi filho do homem, mesmo se era filho de Deus, e portanto viveu como homem.
Por isso experimentou as lutas que um homem passa, as dores, a fome, as sensações, enfim, até as experiências emocionais e psicológicas que nós percebemos nos Evangelhos que ele também viveu. Mas como ele viveu toda esta experiência em perfeita harmonia com a vontade de Deus e sem pecado, como diz o apóstolo aos Hebreus, o que é que isto significa em termos práticos? Quando ele teve que atravessar esse vale da sombra da morte, literal, e foi injustamente condenado e morto, quer dizer que como esta regra que o próprio Deus estabeleceu foi quebrada, ou seja, uma pessoa perfeitamente justa e pura conheceu a morte, e a morte é o salário do pecado. Ora, portanto, ele morreu e não podia, vamos dizer assim, segundo esta regra. Então, nota, foi esta coisa terrível de uma pessoa perfeita, que era filho de Deus em carne, ter passado pela morte, era já um anúncio de que ele não poderia ficar ali. Por isso, quando Jesus sai, não é, 3 dias depois, no fundo, ele passa só um dia, literalmente, é quase só um dia, é o dia de sábado, não é? Que ele passa em descanso, ele é sepultado na sexta, passa o dia de sábado e no domingo então ressurge. Quando aquele homem vem, já não é o mesmo. Ele agora está em glória. Claro. E Paulo, voltando aqui à passagem que lemos, nós vemos que Cristo morreu por nós, portanto morreu a nossa morte, não é? Aquela que nos estava atribuída pelo pecado, mas também ao mesmo tempo por ter ressuscitado, garantiu-nos também a possível ressurreição caso passemos pelo som da morte. Exatamente. Portanto, ao ele ter experimentado essa ressurreição em glória e, portanto, adquiriu automaticamente, se quisermos, a sua condição de vida eterna, é esta passagem, não é? Morte e depois vida, mas já uma vida nova, não a que ele tinha antes. Por isso é quase que podemos dizer que aquela morte foi o melhor que lhe podia ter acontecido. Em termos figurados. Porquê? Porque quando ele ressurge da morte, já sai em glória, com o acesso total à vida eterna, que era a sua própria condição. Exatamente. Porque é Deus e tem direito à vida, não é? Exatamente. Agora, portanto, o apóstolo Paulo, por isso, como dizias, vai usar precisamente o batismo usando este mesmo esquema. Quando nós morremos no batismo, quer dizer que nós reconhecemos que alguma coisa vai ficar ali. E a morte é sempre uma coisa dolorosa, por isso é que a experiência do batismo, da preparação e de chegar ao momento em que eu me entrego e rendo a Deus e à sua vontade, como isso implica uma submissão da minha parte. Muitas vezes é uma submissão de quê? Da minha vontade, dos meus vícios, de coisas que herdei ou que cultivei. Ao submeter isso provoca dor. Então o batismo, que uma vez que o batismo bíblico ele é uma imersão na água, não é? Então é como se a pessoa ali é sepultada. Não chega a ser salpicado com água. Por isso é que, usando a figura bíblica, receber umas gotas de água, seja em que idade for da vida, não pode corresponder em termos figurativos, ou seja, a imagem, ao símbolo, não pode corresponder, porque a pessoa precisa de passar por uma experiência em termos simbólicos, mas que lhe ajuda a compreender a experiência de ser totalmente enterrado, uma vez que na água é submergido, para dali ser erguido. Mas agora notemos isto, mesmo que tenha sido doloroso o processo de submeter a minha vontade à de Cristo, quando eu saio daquela sepultura que é a água, quando surge um novo homem. É por isso que este novo nascimento no batismo há uma dor que é um anúncio de uma coisa maravilhosa. Sente-se a ressurreição. É como se sentisse a ressurreição. Portanto, a morte, esse processo de morte é doloroso, mas ele é apenas como um anúncio de uma boa nova maravilhosa, que é o homem que vai surgir a seguir é melhor. Claro. Faz lembrar um pouco a mulher que está para dar à luz, tem as contrações, mas quando a criança nasce, ela esquece completamente as dores que teve, não é? É como se as dores, elas foram todas vividas e passadas, mas é como se elas se tornassem irrelevantes diante da glória de ter um filho. É uma imagem maravilhosa que a própria Bíblia as usa diversas vezes, até para falar da volta de Jesus, por exemplo. Ou seja, é esta ideia de que podemos ter que atravessar momentos dolorosos, mas eles são apenas um anúncio de que vem alguma coisa maravilhosa. E quando essa maravilha surge, é como se todo o resto ficasse para trás. Ora, no caso do batismo, o que é essa coisa maravilhosa que fica? É uma vida renovada em Cristo, é a possibilidade de uma experiência sem pecado, essa possibilidade está diante de nós, mas como diz o apóstolo, ainda que venhamos a cair, temos um advogado, mas diante de nós está a possibilidade e o desafio de uma vida pura, sem pecado. Esse é o desafio que está diante de nós. Por isso é que o Senhor nos chama à perfeição, sabendo que a nossa condição humana
torna muito difícil essa possibilidade e por isso nós em Cristo temos a solução. Mas essa vida magnífica, essa vida abundante, essa nova experiência equivale, portanto, a uma ressurreição. E essa experiência está diante de nós, é uma possibilidade, ainda que ela implique sofrer na carne, ela também nos permitirá experimentar as glórias de uma vida nova com Cristo, já nesta terra, mas sobretudo a glória de uma vida eterna com o nosso Salvador. Obrigado, Pedro. Eu quero terminar este Bíblia Fala de hoje com o versículo que foi lido ainda há pouco, o versículo 11 do capítulo 6 de Romanos, que diz: também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que seja esta a sua vontade, este possa ser o seu querer, e por isso, se ainda não tem uma relação com Jesus, então apronte-se para esta relação. É muito fácil. É talvez olhar para o céu e pedir a Deus que venha em seu socorro, e Ele de certeza que virá. Quanto a nós, já sabe, estaremos cá novamente amanhã, neste mesmo horário, aqui na Rádio RCS, e também pelo Facebook da rádio ou então em upchannel.pt. Já sabe, está tudo dito por hoje. Voltamos amanhã.